Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mendes em Raila e como prometido, hoje eu vou trazer a minha primeira resenha de um livro muito especial que me fez chorar muito, gente, mas muito mesmo, e eu tenho certeza que vai fazer você chorar também, que é O Caçador de Pipas. Bom, O Caçador de Pipas é um livro do autor Khaled Hosseini e que foi publicado aí a sua primeira versão no dia 29 de maio de 2003 e conta a história que ocorreu na década de 70 de dois meninos que moram no Afeganistão, mas que têm realidades totalmente diferentes. Esses dois meninos, né? O primeiro é o Ami e o Hassan, que eram muito amigos, né? Mas de classe social totalmente diferente e etnias também. E isso dificultava demais a vida do Hassan, que apesar de ser leal, de ser verdadeiro, ele sofria muito preconceito com o pai. O pai, o Ali, né, eles não tinham sossego, eles vinham de uma classe aí, Hazara, que sofria muito mesmo. Né? Entretanto, Hassan era uma criança corajosa e leal ao seu amigo. Gente, ele fazia absolutamente de tudo para agradar o Ami, para ver o Ami feliz. E a primeira palavra que o Hassan falou, só para vocês terem noção, foi o nome do Ami. Aí vocês imaginem a lição que esse livro traz. Já a Ami, ele era uma criança que, apesar de ter o Hassan como melhor amigo também, ele tinha vergonha do Hassan. O Ami, diferente do amigo, ele era covarde, ele era invejoso, egoísta, e ele morava com o pai numa das casas mais belas de Cabul, e junto, lá nos fundos, né, num casebre, morava o Ali e o Hassan, como empregados, né, da família. Entretanto, na infância também, esses dois homens, né, esses dois pais aí já tinham uma relação muito amistosa, porque eles foram criados juntos, né? Então, assim, a relação era quase familiar mesmo entre todos eles ali. Porém, o Ami era muito incomodado com isso. Por quê? Porque o pai dele, o Baba, ele amava o Hassan e fazia de tudo pelo Hassan, praticamente, né? E na cabeça dele, isso atrapalhava a relação dos dois. O Ami, ele tinha também na cabecinha que o papai dele o culpava pela morte da mãe, que ocorreu logo após o parto. E a Amy vivia, né, tentando ganhar a aprovação do pai e enxergou, gente, uma grande oportunidade no campeonato de pipas que aconteceria no inverno de 75, né? Era uma tradição afegã e quem deixasse a última pipa no ar venceria a competição. E nesse dia, o Amy deu o seu sangue para vencer. E ao seu lado, o seu melhor amigo te dava força e prometeu resgatar a pipa como troféu. Então, aqui, ó, o livro, né, O Caçador de Pipas, é mais, se a gente parar para pensar e depois vocês vão perceber, que é um título à história, principalmente do Hassan, porque ele era um excelente caçador de pipas. Ele prometeu para o amigo que traria aquela pipa para ele, naquela competição. E uma coisa que o Ami se incomodava também é pela coragem e pela determinação do Hassan, porque ele conseguia sentir, né, para onde a pipa iria sentindo o vento e pela sombra. Então ele corria e conseguiu. E foi nesse dia também, inclusive, que a amizade deles mudou para sempre. Tudo isso porque tinham um grupo, né, de meninos que já praticava muito preconceito contra o Hassan e eles também estavam loucos para pegar essa pipa. E quando o Hassan correu e o Ami não conseguiu alcançá-lo, né, a Hassan foi na frente, ele chegou no local da pipa, apanhou a pipa. Esse menino que já tinha uma rixa com o Hassan, porque o Hassan já havia salvado o Ami lá no passado, ele era muito bom de estilingue. Então, na época, né, que houve essa treta aí entre esse grupinho e os dois meninos, o Hassan livrou o Ami. Ele falou que se o menino não deixasse o seu amigo em paz, ele jogaria o estilingue e a pedra pegaria nele. Então, os meninos ficaram com medo e deixou passar. Mas só que dias depois chegou essa nova oportunidade. Ele estava em bando, né, em grupo, e aí o Hassan estava sozinho. E ele não queria entregar a pipa, de forma alguma, e os meninos fizeram uma coisa terrível com ele, terrível, não posso contar, não vou dar spoiler aqui, né, gente? E aí, o Ami conseguiu alcançar o Hassan, e ele teve uma atitude covarde, gente, ele não salvou o amigo, ele não salvou. E foi covarde. Só que o Hassan
com certeza o viu. E a partir dali a relação deles mudaram. Por quê? Porque a Abby ficou com a consciência pesada e disse: como assim eu não ajudei o meu amigo? E ficou uma relação totalmente estranha, mesmo o Hassan fazendo de tudo por ele. E uma palavra que ele usava muito, muito mesmo no seu dia a dia com o Ami é que ele falava: por você eu faria isso 1000 vezes. E aí, gente, é uma história que vai se desenrolando, muito bonita mesmo. Depois que aconteceu tudo isso, o pai do Hassan, o Ali, ele resolve deixar a cidade. O filho deve ter contado com certeza tudo que aconteceu pra ele. E antes disso também o Ami, para tentar se livrar da sombra do Hassan, ele inventou que o Hassan teria roubado um relógio. E aí o Ali não aceitou isso e falou que iria embora. E de fato foi. Aba, que é o pai do Ami, um homem rico de negócios, ele implorou para eles não irem embora, o Hassan e o Ali. Só que eles não foram irredutíveis, foram embora. E aí nessa cena eu chorei muito. Depois vocês me contam aqui se vocês não vão chorar também. E aí ele vai embora e o Ami fica na tristeza dele. A relação posterior com o pai não melhora, foi só uma ilusão. Pelo contrário, né, só piorou, porque o Baba ficou muito mal. Acontece que no Afeganistão, em Cabul, a monarquia sofre um golpe. Os comunistas entram, só que em seguida o Talibã vem. E aí o que acontece? Muitas pessoas tiveram que fugir, porque começou um regime de opressão, né? Então, assim, ele faz uma dura crítica também ao Talibã, ao regime, né? Que é muito, muito, muito rígido. E aí, tipo, tão tal que na época, né, que a monarquia caiu, que todo mundo vivia bem. Depois vieram, né, o pessoal que invadiu. E depois o Talibã, o pessoal ficou muito feliz pensando que o Talibã iria, nossa, salvar a humanidade. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Eles tiveram o Ami, né, o Hassan já tinha ido embora há algum tempo com o pai. E o Ami teve que fugir com o Baba e foi para os Estados Unidos. Então eles largaram tudo para trás e simplesmente foram para se salvar. E durante esse percurso, né, da ida aos Estados Unidos acontece muita coisa bacana também, assim, histórias que prendem. O Ami cresce ainda a sua admiração pelo seu pai, porque ele enfrenta várias coisas. E aí, beleza, né? Eles estão nos Estados Unidos, conseguem chegar e o Baba vai começar a ter uma vida bem mais, né, humilde do que o homem que ele era no passado, mas eles vivem dignamente, né, de forma digna, honesta. E aí no decorrer da história o Ami encontra uma moça que ele gosta muito e até então o Hassan tá sumido na história, né. O Baba, ele teve um problema e vai morrer, e aí numa bela tarde, isso tudo aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas sempre o Ami tinha as lembranças do que ele tinha feito com o Hassan. E ele se culpa muito, né? Porque o Hassan poderia estar lá com ele também nos Estados Unidos, tendo uma nova oportunidade, mas por culpa dos seus caprichos, né? De suas inseguranças, o Hassan sumiu no mundo e não deu um sinal de vida. Mas aí, num belo dia, né? Depois da morte de seu pai, o Babajan, eu não lembro se é esse, um grande amigo e sócio do pai do Ami lá no Afeganistão, ele liga. E a história começa assim, o primeiro capítulo começa com essa ligação e ele recebendo essa ligação, né? Ele tá no Paquistão e liga dizendo que o Ami precisa urgentemente voltar ao Afeganistão. O Hassan até então teve um filho e aconteceu uma tragédia com ele também. E aí ele tem que voltar. O Ami tem que voltar para cumprir uma missão, né? O Hassan, e depois o Ami vai descobrir que o Hassan mandou várias cartas para ele, só que não chegou até, né? E o Hassan continuava amando ele do mesmo jeito e dizendo que admirava. Gente, uma coisa que eu lembrei agora que me chamou muita atenção é que o Ami era tão invejoso que ele sabia ler e não ensinou o amigo a ler. Meu Deus do céu, isso machuca demais, gente. Vocês vão ver
que essa história, esse romance vai trazer uma lição muito bacana, sabe? De sensibilidade mesmo, de amor ao próximo, de lealdade. Gente, você ser leal, por mais que a outra pessoa não seja, de uma certa forma vai mexer com a outra pessoa, sabe? Porque foi isso que o Hassan foi. Enfim, gente, olha, eu não vou contar toda a história, eu só sei que vale muito a pena. Ele volta depois para o Afeganistão para cumprir essa promessa, né, que ele fez, esse amigo dele, que ele tinha muita consideração, inclusive na infância, que ele considerava até uma pessoa que cuidava dele mais do que o pai. E aí, no decorrer da história, acontece também outras coisas. E o mais interessante dessa história, gente, é que no finalzinho do livro, né, vai dizer que tipo, ele vai chegar num determinado tempo, em 2001, que foi justamente a época em que ocorreu o choque, né, das Torres Gêmeas, e ele menciona também no livro. Então, assim, vai desenrolar, vai ser uma coisa maravilhosa, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, assim, não perca a oportunidade de ler esse livro, que ganhou até uma adaptação para o cinema. Em 2007, esse livro ele se transformou e foi lançado nos cinemas também. E uma observação, gente, vocês acreditam que ele foi proibido no Afeganistão? Tanto o livro quanto a adaptação para o cinema? Enfim, o Talibã alegou que tinham verdades ali. Mas serve muito para você refletir sobre o que é a vida mesmo, sobre o que é a verdade, o que é a lealdade. E eu super garanto, se você quiser comprar esse livro na Amazon pelo meu link, é só olhar aqui na descrição que vai estar abaixo. Por favor, ajude a amiguinha, e muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário, o seu like e compartilha muito aí para as pessoas que estão em dúvida e não sabem o que ler. Eu super recomendo esse livro. Tchau, tchau, beijos no coração e até a próxima.